O chanceler alemão Friedrich Merz desembarcou então em Pequim hoje para uma viagem diplomática que é talvez a mais desafiadora do seu mandato até agora. Ele vem com uma comitiva com os principais CEOs do país e tenta repactuar a relação com a China, o que se repercute na imprensa europeia, americana, estrangeira, por aí vai, é que seria um momento de um reset nas relações. E também acontece enquanto há um momento de profunda crise de identidade industrial para a Alemanha, a principal economia da Europa. Também a gente fala de um cenário de fragilidade econômica em Berlim, afinal de contas, e a China crescentemente mais assertiva nos mercados globais, também procurando mercados alternativos em meio à crise tarifária com os Estados Unidos. Eu falava da imprensa estrangeira e aqui a gente tem o seguinte, segundo o Financial Times, podemos colocar na tela, a viagem de Friedrich Merz a Pequim simboliza o momento mais delicado da relação sino-alemã em décadas. Não é qualquer jornal, é talvez o mais influente entre as elites da Europa, e afirma que Merz busca uma, aspas, parceria confiável e justa com o líder chinês Xi Jinping. Vai buscar reciprocidade. Uma situação delicada para Merz. Eu quero expandir com vocês o assunto porque ele tangencia em muitas questões que acabam por tocar na reestruturação do comércio global nesse segundo governo de Donald Trump. Antes de eu prosseguir para a análise, vale a pena a gente pincelar mais uma análise que vem antes da revista Political, uma das lidas também pelas elites americanas dessa vez, mais talvez do que as europeias. De acordo com essa reportagem, então, da Political, a Alemanha Inc., o modelo industrial que sustentou o país por décadas, o Estado industrial da Alemanha está em choque. O que a reportagem aí destaca é a complementaridade que definia essa relação nas últimas 2 décadas, que simplesmente desapareceu, com a China não se satisfazendo mais em apenas comprar máquinas da Alemanha. Hoje, diz então a reportagem, ela produz equipamentos superiores e mais baratos e compete diretamente dentro do mercado europeu. O que a revista diz é que Merz atua quase como um curador de um modelo em declínio. E aí eu quero pegar esse gancho para dialogar com vocês a respeito dessa questão industrial. De certa forma, isso toca em muitos dos problemas que são mais amplos quando a gente fala sobre setor automotivo, setor químico e o desacoplamento ou decoupling. Há tempo, países ocidentais têm falado a respeito da ideia de um desacoplamento. A palavra em inglês é decoupling. A ideia de desvincular as cadeias produtivas do gigante asiático. Uma coisa que, hoje em dia, poderia ser quase impossível em curto prazo sem causar uma espécie de depressão econômica. Antes da gente prosseguir a pauta, e eu pincelo isso antes da gente prosseguir, porque a gente vai falar depois, na próxima pauta, de expurgos dentro do Partido Comunista Chinês e outras formas de fragilidade que estão aí profundamente entrelaçadas com essa relação China-Estados Unidos e por aí vai. Com a Alemanha, a gente pode pontuar algo que foi um processo que aconteceu longamente e que agora Merz vai para lá tentando achar uma forma de navegar. Eu recentemente lia o brilhante livro, recomendo, tá? Apple in China, Apple na China, do jornalista Patrick McGee, que era o especializado setorista em falar de Apple no Financial Times. Ali ele fala sobre como a Apple faz um investimento coisa de 55 bilhões por ano, aí de 2015 para 2020. O tipo de investimento que passa por muitas vezes, por exemplo, o Plano Marshall de reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. O tipo de investimento que, quando se compara com o que o governo Biden falava ser um investimento único na indústria de chips, de semicondutores, sequer chega perto. E ele desdobra naquele livro como esse modelo, a forma como a Apple agiu ali, extrapolou-se para outras indústrias e virou uma espécie de forma de transferência de tecnologia e transferência em massa de recursos industriais que acabou formando o seguinte ciclo. Vou explicar em mais detalhes brevemente, mas acabou formando o seguinte ciclo. Então, a empresa ocidental vai para a China, investe uma quantidade tremenda de dinheiro em treinamento e desenvolvimento de capacidade industrial para fazer coisas absolutamente complexas por ali, e na sequência o que se vê é que, a partir disso, com essa transferência de tecnologia, primeiro o mercado chinês é tomado pelos concorrentes locais e depois começa a exportação e eventualmente a tomada de outros mercados. O caso da Apple é emblemático, uma parceria aí que, começando no final da década de 90, principalmente com a Foxconn, ou a Honhai, como é chamada em chinês, viu o seguinte fenômeno acontecer. Engenheiros da Apple indo para a China, levando o próprio maquinário da Apple para a China, utilizando a mão de obra quase escrava da Foxconn para fabricar, mas trazendo um quê diferente do que acontecia anteriormente à sua vinda. E talvez seja a empresa que mudou esse paradigma quando a gente fala especificamente sobre a Apple. Dando essa volta para a gente voltar para a questão da Alemanha. Mas quando a gente fala a respeito disso, era um cenário no qual estava se falando sobre produtos de ponta, alguns dos mais tecnológicos do mundo,
passando a ser produzidos em massa. Isso é uma transferência de tecnologia que escapa do tipo de modelo comum. Não é um centro de desenvolvimento conjunto, não é uma espécie de seminário ou curso no qual engenheiros chineses vão ser treinados pelos americanos. Ao invés disso acontece na prática e de forma economicamente até mais viável. A gente está falando sobre o desenvolvimento na prática de uma cadeia produtiva, onde não é só aqueles que vão produzir um iPhone que são treinados, mas as outras empresas que vão produzir os componentes que vão dentro do iPhone. Quando a gente está falando sobre tecnologia touchscreen de alta tecnologia, quer dizer, a que é usada no iPhone pode ser usada, por exemplo, num dashboard militar aí, por que não? Pode ser usada num caça de combate, dentro de um tanque. O tipo de capacidade de construir componentes que se traduz para uma série de indústrias. A Volkswagen foi talvez uma das primeiras empresas ocidentais a massificar o seu modelo dentro da China. A gente pode extrapolar isso para o setor automotivo e para uma série de empresas alemãs que também adotaram esse modelo. A Volks é talvez a mais ilustrativa disso. E depois do que aconteceu com a Apple, uma série de outras empresas que já produziam na China começaram a mais e mais ter modelos onde transferência de tecnologia acontecia na prática, com engenheiros estrangeiros indo para lá e participando dessa espécie de boom de transferência de tecnologia. Quando a gente fala da Tesla, por exemplo, o governo chinês e o Partido Comunista ficaram contentes em baixar ao máximo as suas restrições, operar até no prejuízo, colocar subsídios para os fornecedores locais para fazer com que isso ocorresse. Essa transferência industrial não só passa pela tecnologia, mas pela produção em si. Uma coisa que acaba profundamente mudando a dinâmica das economias de onde essas empresas originalmente vêm. Quando a gente fala sobre toda a questão tarifária e a reestruturação das cadeias produtivas organizadas por Donald Trump, o que fica no microscópio é a ideia de reverter esse fenômeno, impedir esse tipo de transferência de tecnologia e até trazer empregos de volta para os Estados Unidos. Um ponto onde, se eu falava da Apple, a gente pode voltar para isso e puxar esse fio. A Apple agora se comprometendo, então, a investir bilhões de dólares nos Estados Unidos e buscar reorganizar suas cadeias fabris. As cadeias que viabilizaram a sua ascensão como a potência global que se tornou, com uma quantidade acachapante de margem de lucro quando se fala da comparação com outras empresas de smartphones. Com a Alemanha, Merz vai para a China agora tentando navegar um cenário onde o ideal seria tentar fazer o mesmo. Se é possível ou não é o que a gente vai ver, conforme depois de uma entrada em massa no mercado chinês, uma reversão se torna coisa que seria fenômeno histórico e, se feita rápido, poderia causar até problema de depressão econômica. Uma situação delicada para a Europa, que enquanto busca reduzir seu risco com a China, também navega uma relação delicada com Trump, com a questão não só das tarifas, mas Groenlândia, OTAN e por aí vai. Se a gente pode citar a pauta anterior, a gente pode pelo menos dizer, a primeira, aliás, quando eu falava do discurso do Estado da União, a fala de Trump reiterando que queria ter aliança estável e uma amizade duradoura com a Europa, coisa que Marco Rubio também falou na sua recente viagem para lá.